Oi, eu sou Liv Hipólito, sou coach, autora do livro Mude de Carreira, Mude de Vida e idealizadora desse espaço homônimo para poder trazer para vocês um pouco mais da minha experiência como coach, como agente de transformação e como uma pessoa que ajuda outras pessoas a escolher sua vida, a ter mais propósito, a começar a decidir as regras do jogo para que elas dessa forma, na verdade, vivam de maneira mais leve. É muito equívoca a ideia de que quando você começa a escolher sua vida, a desenhar sua vida mesmo, você passa a viver uma vida sem espontaneidade. Não é verdade. Na verdade, a vida fica muito mais resolvida. E é isso que eu ajudo as pessoas a fazer. Eu tava aqui me preparando, tô indo pra minha aula de yoga e na aula de yoga a gente faz, eu sou uma pessoa que eu me desafio a cada aula, tem aulas que eu não tenho vontade mesmo, mas tem aulas que eu tenho vontade e entrei numas agora de me desafiar nas posições inversas, que são os parada de mão, né? Na verdade eu faço a parada de cabeça. E pensei, né? Senti, na realidade, quando eu pensei nisso, eu senti que às vezes dá um medinho, né? Às vezes dá um medinho. Claro que quanto mais eu faço, tem coisas ali que já são, né, muito naturais, mas tem coisas novas que às vezes dá um medinho. E lembrei desse medo e aí decidi falar aqui pra vocês rapidamente sobre um exercício que ajuda muito as pessoas, nos ajuda a encarar o medo pelo que ele é de verdade. Na semana passada eu já falei um pouco sobre o medo lá no blog, né? É o medo ou são os benefícios, né? É uma abordagem para fazer você pensar no que realmente você está escolhendo, porque se você não faz nada, ainda assim você está escolhendo. Mas hoje eu quero falar sobre o medo na prática, aqueles medos que a gente tem, né? O tal do maior medo do mundo que as pessoas têm, mais medo disso do que de morrer, que é de falar em público, ou medo mesmo de encarar uma situação, medo. Eu coloquei aqui no meu livro um exercício que eu vou mostrar pra vocês, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele tem são 3 colunas e é um exercício para te ajudar a entender de verdade o que está por trás do seu medo. Então, na primeira coluna a gente tem do que eu tenho medo, né? Do que é que de verdade você tem medo. Depois você tem uma coluna que se chama os fatos. O que acontecerá? E na terceira coluna, os sentimentos. O que eu sentirei. E como que a gente vai fazer esse exercício? Então, você tem uma coisa aí que você tem medo. E essa coisa, você só vê ela como aquela situação te traz medo. É só isso que você consegue enxergar. E fazendo esse exercício, a gente consegue dissecar um pouco mais esse medo. Então, vamos fazer esse exercício. Vamos dar um exemplo disso que eu falei, de falar em público. E depois eu quero que você aplique aí na sua situação. Então, você vai fazer o seguinte. Eu tenho medo, né? Na primeira coluna, medo de falar em público. Aí você começa a se questionar. Tá, o que acontecerá? Eu tenho medo que eu esqueça a minha fala, né? Eu esqueça o meu discurso. Tá, e o que acontecerá? Então são fatos, coloca na segunda coluna. Aí eu vou... As pessoas podem sair da sala, né? Podem sair do espaço. Pode ficar chato, né? As pessoas vão sair do lugar, do espaço lá da minha palestra. Isso, ok. E o que acontecerá? Eu vou ficar com muita vergonha. Vai ser muito ruim, eu vou ficar com muita vergonha. É um sentimento, eu vou sentir muita vergonha. Terceira coluna, é uma emoção, né? Uma sensação, um sentimento, uma emoção. Eu vou ficar com muita vergonha. E aí, o que acontecerá? O que acontecerá é que aí eu vou esquecer mais ainda a minha fala. Eu vou realmente esquecer tudo que eu tenho que falar, vou travar ali. Tá? E o que acontecerá? É isso, eu vou travar. Realmente não vou conseguir mais dar continuidade à palestra. Então vamos parar por aqui, né? Você respondeu algumas vezes essa pergunta, o que acontecerá e o que acontecerá, e dividiu entre fatos e sentimentos. Vou mostrar para você novamente só para você poder fazer o seu. Aí, você analisando depois essas respostas, o que você percebe? Que na verdade o seu medo, ele tem pedaços desse medo, né? É o medo que as pessoas saiam da sala, é o medo que você esqueça a sua fala. Primariamente foram esses 2 medos. Nesse momento, você olha essa tabela e você percebe que existem coisas que você pode fazer para mitigar esses
problemas que podem causar esse medo. Que na verdade não é um medão de falar em público, é um medinho dessas coisas que são importantes, mas que você pode mitigar. Então, a pessoa respondeu, né? Isso até eu fiz com uma pessoa. Então eu vou fazer uma apresentação boa e vou carregar algumas notas, vou ter comigo algumas notas e vou marcar essa palestra. E aí é maravilhoso, né? Esse cenário, esse exercício, ele traz dois cenários, na verdade. Ele traz o cenário que eu coloco aqui no meu livro também, que eu sempre falo para as pessoas: olhe para o pior cenário. Tente visualizar, visualize esse problema, visualize essa preocupação sua. Tá, qual é o pior que pode acontecer? Realmente, nesse caso, ela viu que o pior que podia acontecer é que ela ficasse sem fala ali, ficasse muda ali na frente e não soubesse o que falar. Duas coisas que isso causa, né? Então, isso faz com que a gente perceba o pior e mitigue, né, para que isso não aconteça. Então, eu vou preparar uma boa apresentação, preparar umas boas notas para que eu possa fazer referência, voltar a consultar. E o segundo é que, na verdade, quando você entra em contato com esse pior cenário, você adquire a exata noção da sensação que você vai sentir ao presenciar esse cenário. E muitas vezes você pode se deparar com uma sensação que não é nem tão ruim quanto você visualiza que ela seja antes de dissecar esse grande medo. Então, eu dou essa dica para todos vocês que têm algum medo, que realmente dissequem o seu medo, perguntem mais o que acontecerá, e o que acontecerá, e o que acontecerá. E uma vez visto que você tem medos menores, então mitigue esses medos menores, mitigue o risco de acontecerem essas situações menores. E vá em frente, dá o próximo passo. Então vai lá e marca essa palestra. Se é o caso de você ter uma conversa com alguém, vai lá e tenha essa conversa com alguém. Se você precisa conversar com alguém no seu trabalho, então faça essa análise, entenda quais são as pequenas partes desse problema, desse medo que você pode ir lá e mitigar e dê o primeiro passo. Não fique só na análise, não. Dê o primeiro passo em direção a ver essa situação. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também coloquem o resultado disso aqui, se é que vocês têm algum medo. E assine o canal aqui do YouTube para vocês não perderem as próximas atualizações, os próximos recursos que eu trago aqui para vocês e o treinamento gratuito que tá vindo aí, hein? Para você que tá com vontade de fazer uma mudança de carreira. Então é isso. Obrigada e fiquem bem. Tchau!